Meu nome se perdeu no mar, junto com a minha mãe e o sol da minha terra. Aqui sou apenas corpo e mãos, uma sombra que serve na claridade da casa grande. O dia no Rio de Janeiro nasce sempre pesado, um bafo quente e úmido que se agarra à pele como um pano encharcado de suor e desespero. O ar cheira a maresia, a flores apodrecidas nos jardins dos ricos e ao medo que escorre das senzalas. Antes mesmo que o primeiro galo cante, já estamos de pé, nossos corpos doloridos se erguendo do chão batido. O silêncio entre nós quebrado apenas pelo som de respirações cansadas. Somos muitos, amontoados no escuro, e ainda assim, cada um de nós carrega a própria solidão como uma corrente invisível, mais pesada que qualquer ferro que nos possam prender aos tornozelos. O amanhecer não traz esperança, apenas a certeza de mais um dia sobre o jugo do mesmo sol impiedoso. A senzala é um útero de escuridão e murmúrios. Dormimos tão perto uns dos outros que sinto o calor dos corpos alheios, o cheiro da exaustão e dos sonhos interrompidos. Compartilhamos o mesmo ar viciado, a mesma palha fina que mal nos protege da umidade do chão. Aqui não existem nomes, apenas funções. Somos o braço que colhe, a perna que corre, as costas que carregam. As histórias que sussurramos na calada da noite são fragmentos de um mundo que nos foi roubado, canções tristes de rios e aldeias que a memória insiste em manter vivas, mesmo que a realidade se esforce para apagá-las. Quando a porta se abre e a luz cinzenta da manhã nos invade, somos novamente arrancados de nossas lembranças e empurrados para a vida que nos foi imposta, uma existência de obediência cega e dor silenciosa, onde a vontade própria é o mais perigoso dos crimes. A caminhada até a casa grande é um ritual diário de humilhação. Deixamos para trás a miséria palpável da senzala para adentrar um mundo de opulência que nos é estranho e hostil. As pedras do caminho são frias sobre nossos pés descalços, e o jardim, com suas flores exóticas e bem cuidadas, parecem zombar de nossa condição. Tudo aqui é ordem, simetria e controle. Os outros escravos do campo seguem para a lavoura, seus rostos marcados pela resignação, enquanto eu e alguns poucos entramos na fortaleza silenciosa onde vivem os senhores. Sinto os olhares do feitor sobre minhas costas, uma vigilância constante que me lembra que cada passo meu é medido, cada gesto é julgado. A liberdade é uma palavra que aprendi a não pensar, pois seu sabor é amargo demais na boca de quem já nasceu condenado a servir. Dentro da casa, o ar muda. É mais fresco, perfumado com o cheiro de cera de abelha e madeira polida. O silêncio aqui é diferente, não é o silêncio da resignação, mas o da tensão contida. Os pisos de jacarandá brilham tanto que refletem nossa imagem distorcida, como se fossem fantasmas deslizando pelos cômodos. Meu trabalho é ser invisível. Sirvo o café, limpo a prata, abro e fecho portas, sempre de cabeça baixa, evitando o contato visual que pode ser interpretado como insolência. Sou uma peça da mobília que respira, uma testemunha muda de conversas sobre política, lucros e o preço de homens como eu. Aprendi a ler os humores da casa pelo ranger de uma porta, pelo tilintar de um copo ou pela ausência de som, que é quase sempre o prenúncio de uma tempestade. O dono de tudo, o coronel Teodoro, é um homem cuja presença enche a campo de um frio cortante. Sua voz é como o estalar de um chicote, mesmo quando fala baixo. Seus passos são pesados, firmes, o som de um poder que não admite questionamentos. Ele não me olha, ele me atravessa com o olhar, como se eu fosse feito de vidro, um objeto sem valor intrínseco além da utilidade que me atribui. Seu desprezo é a base sobre a qual este mundo foi construído. Todos o temem, os outros escravos, os criados livres e até mesmo sua própria esposa. Ele é a encarnação da ordem, da lei e da violência que a sustenta. Sua vontade é a única verdade, e contrariá-la significa sentir na pele a dor que ensina a obediência, uma lição que todos nós aprendemos muito cedo. Lembro-me do som. O som oco da madeira do pelourinho, o zunido do couro cortando o ar e o grito que se transforma em gemido.
Vi homens mais fortes do que eu serem amarrados e açoitados até que suas costas fossem uma massa de carne e sangue. Tudo por um olhar demorado, uma palavra fora de hora ou uma suspeita de rebeldia. A punição é pública, um espetáculo para nos lembrar de nosso lugar. O cheiro de sangue e suor se mistura ao pó da praça e os olhos dos senhores assistem com uma frieza que gela a alma. Essas memórias vivem em mim, um lembrete constante de que minha vida não me pertence. Cada manhã, ao passar pela praça, sinto o fantasma daquela dor e sei que a linha que separa minha rotina da tortura é fina como um fio de navalha. E há a senhora, Sinhá Isabel. Ela se move pela casa como uma aparição, envolta em sedas e rendas que sussurram a cada passo. Sua beleza é uma coisa triste, uma pintura perfeita trancada em uma moldura de ouro. Seus olhos, de um azul profundo como o mar que me trouxe para cá, raramente encontram os de alguém. Vivem perdidos em algum lugar distante, um lugar onde talvez ela não seja prisioneira desta casa, deste casamento, desta vida. Ela raramente fala, e quando faz, sua voz é baixa, quase um sopro. O coronel a trata como mais uma de suas posses preciosas, um troféu para ser exibido, mas que não tem vontade própria. Sinto nela uma solidão tão profunda quanto a minha, mas a dela é adornada com joias e privilégios, uma gaiola dourada que não deixa de ser uma prisão. Certa vez, enquanto eu servia o jantar, ela deixou cair seu leque de madrepérola. O som foi um pequeno estalo no silêncio pesado da sala de jantar. Abaixei-me para apanhá-lo, como era minha obrigação. Por um instante, nossos dedos quase se tocaram. Levantei os olhos por um segundo, um erro perigoso, e encontrei seu olhar. Não havia ordem ou desprezo nele, mas algo que não soube decifrar. Uma faísca de curiosidade, talvez, ou de reconhecimento. Foi um momento que durou menos que um piscar de olhos, mas que se gravou em mim. O coronel pigarreou, e o encanto se quebrou. Voltei à minha postura de servo, o coração batendo descompassado no peito, ciente de que até mesmo um olhar naquele mundo era uma transgressão que poderia custar a minha vida. A opulência dos jantares é uma afronta à nossa fome. O cheiro de carnes assadas, de especiarias vindas de longe e de vinhos caros invade a casa, enquanto na senzala nos contentamos com um caldo ralo e um pouco de farinha. Da cozinha, vemos os pratos de porcelana fina serem levados, repletos de comida que alimentaria nossas famílias por uma semana. Eles comem em silêncio, cumprindo um ritual social onde cada garfada é calculada. Nós, os servos, esperamos nas sombras, famintos, assistindo ao desperdício. A comida que sobra raramente chega até nós. É jogada aos cães ou apodrece. Essa é a mais cruel das lições sobre o nosso valor. Somos menos importantes que os animais de estimação da casa, ferramentas que podem ser substituídas quando se quebram. O fim do dia traz um tipo diferente de exaustão. Não é apenas o cansaço do corpo, mas o peso esmagador da alma. Depois de servir o último copo, de apagar as últimas velas, voltamos para a escuridão da senzala. A casa grande se fecha em seu silêncio luxuoso, e nós nos recolhemos à nossa miséria compartilhada. A noite não oferece alívio, apenas uma pausa na vigilância. Deito-me na palha e fecho os olhos, mas o sono não vem fácil. As imagens do dia me assombram, o olhar frio do coronel, a beleza melancólica de Sinhá Isabel, o brilho da prata que limpei com as minhas mãos. Sinto-me um estranho em minha pele, um homem despojado de tudo, até mesmo do direito ao descanso. Esta noite, porém, algo é diferente. A rotina foi quebrada. O silêncio que se instalou após o recolher dos senhores foi rompido por um chamado. Uma das mucamas veio me buscar na senzala, seu rosto uma máscara de medo. A Sinhá me chamava a seus aposentos. O pedido era incomum, perigoso. O coronel não estava em casa, havia viajado para uma de suas fazendas. O corredor que leva ao quarto dela parece mais longo e escuro do que nunca. Cada passo meu ecoa no silêncio, um som alto demais, um anúncio da minha desobediência. O medo é um nó gelado em meu estômago. Por que ela me quer? O que pode uma senhora desejar de um escravo no meio da noite?
Um desejo que não possa esperar pela luz do dia. Meu nome é Amari, ou assim me chamam. O nome que minha mãe me deu se afogou no oceano, junto com sua voz e o calor de suas mãos. Aqui sou o que eles decidiram que eu sou. Um par de braços fortes, costas largas para o trabalho pesado e um silêncio obediente. Minha pele carrega as marcas do sol e do chicote, um mapa de dor que conta a história da minha captura, da travessia no navio onde os homens se tornavam feras, e da chegada a esta terra estranha que bebe nosso suor e nosso sangue. A memória da minha aldeia é um sonho distante, um sussurro que tento manter vivo na escuridão da senzala, um refúgio secreto para a alma que eles ainda não conseguiram quebrar. Eles me tiraram tudo, mas não o que guardo dentro de mim, a brasa de quem eu era, que arde sob as cinzas da submissão. Meu corpo aprendeu a linguagem desta casa. Minhas mãos, que um dia conheceram a terra e a lança, agora sabem o peso exato da prata polida e a delicadeza de uma taça de cristal. Meus pés aprenderam a deslizar sobre o jacarandá sem fazer ruído, a ser uma presença que não perturba, uma sombra que se move no fundo da pintura. Aprendi a controlar cada músculo, a manter o olhar baixo, a esvaziar meu rosto de qualquer expressão que possa ser lida como desafio ou pensamento. É um teatro constante, uma performance para a sobrevivência. Por dentro sou um rio represado, uma folha contida que ameaça romper as barreiras. Mas por fora sou a calmia que eles exigem, a peça dócil e útil em seu jogo de poder. Esperando, sempre esperando. Pelo dia em que a represa finalmente cederá. E então há ela, sim, a Isabel. Eu a observo das sombras onde me escondo. Ela é como um pássaro raro de plumagem colorida, trancado em uma gaiola de ouro maciço. Move-se pela casa envolta em sedas que farfalham como folhas secas, o som de sua solidão. Seus olhos azuis são como dois pedaços de um mar distante e frio, perdidos em uma paisagem que só ela vê. Ela tem tudo o que o dinheiro pode comprar, mas não possui a si mesma. Sua beleza é uma arma que usam contra ela, um adorno que aprende a este lugar, a este homem. Vejo nela uma fragilidade que me assusta, pois reconheço a mesma ausência de liberdade que sinto em minha própria pele. A prisão dela tem paredes de luxo, e a minha, de miséria, mas a sensação de sufocamento que emana dela é algo que minha alma compreende profundamente. A presença do coronel ao lado dela transforma o ar. Ele a toca como se tocasse um objeto de sua coleção, com orgulho de posse, mas sem calor. A voz dele, quando se dirige a ela, é um comando disfarçado de cortesia, uma lâmina fria envolta em veludo. Eu a vejo encolher-se sutilmente, um movimento quase imperceptível para quem não aprendeu a ler os sinais do medo. O silêncio entre eles durante as refeições é mais pesado que qualquer corrente, um abismo de palavras não ditas e ressentimentos guardados. Ela é a reprodutora de sua linhagem, a guardiã de sua honra, mas em seus olhos eu não vejo uma esposa, vejo uma refém. Uma mulher cuja alma foi lentamente esvaziada, deixando apenas uma casca bela e obediente, tão funcional e desprovida de vontade quanto eu. O coronel Teodoro é a personificação desta terra. Ele é a lei, a ordem e o castigo. Sua figura alta de robusta parece ocupar mais espaço do que seu corpo. Sua sombra se estende por toda a propriedade, alcançando cada canto da senzala, cada folha do cafezal. Seus passos no assoalho são como trovões anunciando uma tempestade, e sua voz tem o poder de paralisar homens e animais. Ele não precisa gritar para ser temido. Seu poder reside na calma fria com que ordena um açoitamento, na indiferença com que vende uma família, separando mães de filhos. Ele é o arquiteto de nosso sofrimento, o Deus impiedoso deste pequeno mundo. Para ele, somos apenas números em seus livros de contabilidade, ferramentas que, quando se quebram, são descartadas sem um segundo pensamento. Ele é a muralha que se ergue entre mim e a simples ideia de ser um homem. Assim, vivemos os três sob o mesmo teto, em universos distintos e brutalmente separados. Ele, o centro do poder, o sol em torno do qual tudo orbita.
Ela, o planeta cativo, girando em uma órbita de silêncio e desespero, adornada para agradar seu mestre. E eu, a poeira cósmica, a matéria escura e invisível que preenche os espaços vazios, testemunhando tudo, sentindo tudo. Somos os vértices de um triângulo de opressão, ligados por correntes de medo, dever e ódio. Mas sinto que algo está mudando. No silêncio dos olhos de Sinhá Isabel, às vezes capto um brilho diferente, uma faísca perigosa que não sei nomear. É um tremor no chão, um prenúncio de que o equilíbrio frágil que nos sustenta está prestes a se despedaçar, nos lançando a todos no abismo. Parei diante da porta de seus aposentos, a madeira escura e lisa parecendo uma barreira entre o meu mundo e o dela, entre a vida e a morte. O corredor estava mergulhado em uma penumbra espessa, quebrada apenas pela fresta de luz que escapava por debaixo da porta, uma linha dourada no chão poeirento. O ar aqui era mais frio, carregado com o perfume adocicado de jasmim que emanava de seu quarto, um cheiro que contrastava violentamente com o odor de terra e suor que eu carregava em minha pele. Meu coração batia contra as minhas costelas como um pássaro enjaulado, um som surdo que parecia ecoar no silêncio sepulcral da casa. Ergui a mão, os nós dos dedos trêmulos, e bati 2 vezes. O som foi baixo, hesitante, quase um pedido de desculpas por minha própria existência. A espera pela resposta foi um suplício, cada segundo se esticando em uma eternidade de medo e incerteza. A porta se abriu sem ruído, revelando-a. Ela não estava vestida com as sedas e os brocados que usava durante o dia, mas com uma camisola simples de algodão branco, que a fazia parecer mais jovem, mais frágil. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas déscoras sobre os ombros, e seus pés descalços mal tocavam o tapete persa que cobria o assoalho. O quarto era um santuário de luxo e suavidade, iluminado por 2 velas que lançavam sombras dançantes nas paredes. Ela me olhou e pela primeira vez não havia um véu de distância em seus olhos. Havia algo mais, uma intensidade que me fez querer recuar. Com um gesto quase imperceptível da cabeça, ela me ordenou que entrasse. Obedeci, cruzando o limar como um homem que entra em sua própria cova. O som da porta se fechando atrás de mim foi o clique de uma fechadura, selando o meu destino naquele espaço confinado e perigoso. Ela não disse nada por um longo momento. Apenas caminhou pelo quarto, o tecido de sua roupa sussurrando contra o chão, enquanto eu permanecia imóvel perto da porta, de cabeça baixa, o olhar fixo em um ponto do tapete. O silêncio era uma corda esticada entre nós, vibrando com uma tensão que eu podia sentir fisicamente, um arrepio que percorria minha espinha. Então, sua voz, baixa e um pouco rouca, cortou o ar. Ela não me pediu para servir vinho, nem para arrumar o fogo na lareira. Ela me deu uma ordem que congelou o sangue em minhas veias, uma ordem tão simples e tão impossível que meu corpo se recusou a obedecer por um instante. Ela queria que eu me sentasse. Não no chão, como um cão, mas na poltrona de veludo que ficava ao lado de sua penteadeira. Era uma violação de todas as regras, de toda a ordem que regia nossas vidas. Era uma loucura. Levantei os olhos lentamente, movido por uma força que não era minha, talvez a pura incredulidade. Nossos olhares se encontraram no meio do quarto, e o mundo pareceu parar de girar. No azul defundo de seus olhos, não vi a arrogância da senhora, nem o desprezo da dona. Vi um abismo de solidão, uma dor tão nua e tão desesperada que me atingiu como um soco. E vi outra coisa: medo. Ela estava tão assustada quanto eu. Naquele instante, as barreiras de cor, de classe, de poder pareceram se dissolver, e éramos apenas 2 almas aprisionadas na mesma casa, sufocando sob o peso do mesmo silêncio. Foi um momento de reconhecimento perigoso, uma faísca de humanidade compartilhada que iluminou a escuridão entre nós, revelando a verdade de que sua gaiola dourada e minha senzala eram apenas celas diferentes da mesma prisão. O encanto se quebrou tão rápido quanto se formou. Ela desviou o olhar primeiro, o rosto subitamente corado, como se tivesse se exposto demais, como se tivesse cometido um erro terrível.
Sua postura mudou, a vulnerabilidade foi engolida novamente pela máscara de autoridade fria que ela usava para sobreviver. Com uma voz trêmula, que tentava soar firme, ela me dispensou. A ordem foi seca, um golpe que me empurrou de volta para o meu lugar. Saí de seus aposentos sem olhar para trás, meu corpo movendo-se mecanicamente pelos corredores escuros. Mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. Aquele olhar, aquela confissão silenciosa de dor, havia plantado uma semente perigosa em meu peito. Eu não temia mais apenas o chicote do coronel. Agora eu temia a esperança, essa coisa traiçoeira e mortal que acabara de nascer no lugar mais proibido de todos. Os dias que se seguiram àquela noite se arrastaram em uma névoa de medo e expectativa. O mundo ao meu redor, antes tão brutalmente simples em suas regras, agora parecia um labirinto de significados ocultos. Cada som na casa grande era um presságio, cada sombra um espião. O rangido de uma porta, o tilintar de uma colher, o farfalhar de um vestido, tudo parecia carregar um peso novo, uma mensagem cifrada que apenas eu podia entender. O trabalho, que antes ocupava minha mente e esgotava meu corpo, tornou-se um mero movimento mecânico. Por dentro, eu revivia incessantemente aquele momento em seu quarto. O silêncio, a luz das velas e, acima de tudo, o abismo de dor em seus olhos. A imagem dela, despida de sua armadura de senhora, assombrava minhas noites na senzala, um fantasma de vulnerabilidade que me atraía e me aterrorizava em igual medida. Eu me sentia como um homem caminhando sobre um lago congelado, consciente de que a cada passo o gelo sobre meus pés se tornava mais fino, mais traiçoeiro. Não demorou para que o chamado viesse novamente. Desta vez, não houve a surpresa da primeira vez, apenas a resignação sombria de quem sabe que está sendo arrastado por uma correnteza forte demais para lutar contra. O coronel ainda estava ausente, sua ausência criando um vácuo de poder na casa, um espaço perigoso onde as regras podiam ser dobradas ou quebradas. Atravessei os mesmos corredores escuros, o coração martelando a mesma batida de pavor. Mas havia algo mais agora, uma centelha de curiosidade doentia, a necessidade de entender o que se escondia por trás daquela máscara de porcelana. Quando entrei em seus aposentos, ela estava perto da janela, olhando para a escuridão do jardim. A lua cheia banhava seu rosto com uma luz pálida, acentuando a melancolia de seus traços. O ar estava pesado, carregado de palavras não ditas, e eu sabia, com uma certeza que gelava a alma, que aquela noite seria diferente, que a fronteira que havíamos tocado seria irremediavelmente cruzada. Ela se virou para mim, e pela primeira vez sua voz não continha uma ordem, continha uma pergunta. Ela perguntou meu nome. Não o nome que me deram aqui, o nome de servo, mas o meu nome de verdade, aquele que eu guardava como um tesouro enterrado no fundo da minha alma. A pergunta pairou no ar entre nós, tão chocante e tão perigosa quanto uma faca desembainhada. Hesitei, o hábito da submissão lutando contra o impulso de me revelar. Olhei em seus olhos e vi uma sinceridade que me desarmou. Sussurrei meu nome, Amari, e o som daquelas sílabas em seu quarto luxuoso pareceu um ato de rebeldia. Foi como, ao nomear a mim mesmo, eu estivesse reivindicando um pedaço da humanidade que me foi roubada. Ela repetiu meu nome, baixo, como se estivesse provando o sabor de uma palavra estrangeira, e naquele instante senti que ela não via mais o escravo, mas o homem que se escondia por trás das cicatrizes. Naquela noite e nas que se seguiram, as paredes de seu quarto se tornaram um confessionário. Ela falava em sussurros, desfiando a tapeçaria de sua vida aprisionada. Contou-me sobre seu casamento arranjado aos 16 anos, sobre a frieza do coronel, sobre os filhos que nunca vieram e a culpa que a consumia. Eu ouvia em silêncio, minha presença uma âncora para sua solidão. Não oferecia consolo, pois que consolo um escravo poderia oferecer à sua senhora? Mas minha escuta era um bálsamo. Em troca, ela me perguntava sobre minha terra, sobre o sol da África, sobre as canções da minha mãe. E eu, com a voz embargada, lhe entregava fragmentos de um mundo perdido. Naqueles encontros, éramos apenas duas histórias de perda, duas almas quebradas se reconhecendo na escuridão, encontrando um refúgio frágil e proibido na dor um do outro.
A casa, entretanto, tinha olhos e ouvidos. A velha governante, uma mulher cuja lealdade ao coronel era tão rígida quanto sua espinha, começou a me observar com uma suspeita que cortava como vidro. Seus olhos me seguiam pelos corredores, medindo cada passo meu, cada olhar. Outros escravos da casa, cujas vidas dependiam de antecipar os humores dos senhores, também perceberam a mudança. Alguns me olhavam com pena, outros com inveja, e alguns com um medo que espelhava o meu, pois sabiam que a queda de um arrastaria os outros. O perigo não estava mais confinado aos aposentos dela. Ele agora vazava para os corredores, para a cozinha, para o pátio. O ar da casa grande ficou rarefeito. Cada respiração um risco calculado. O silêncio que antes era opressivo, agora era vigilante. Um predador à espreita, esperando o nosso menor deslize para nos devorar. Uma noite, o terror se materializou. Estávamos em seus aposentos, perdidos em uma daquelas conversas sussurradas que se tornaram nosso vício, quando ouvimos o som inconfundível dos cavalos e do tropel de homens no pátio. O coronel havia retornado, dias antes do esperado. O pânico nos atingiu como um raio. O rosto de Isabel ficou branco como cera, e em seus olhos eu vi o reflexo do meu próprio fim. Não havia tempo para pensar. Ela me empurrou em direção a uma pequena porta de serviço escondida atrás de uma tapeçaria, uma rota de fuga que ela mesma havia planejado para emergências como essa. Deslizei para a escuridão do corredor dos criados, o coração na garganta, o som dos passos pesados do coronel já ecoando no andar de baixo. Cada tábua do assoalho que rangia sobre meus pés era um grito de traição. Cheguei a senzala sem fôlego, o corpo tremendo, com o cheiro do perfume dela ainda em minhas roupas e o gosto da morte na boca. Após aquela noite, nossa comunicação mudou. Os encontros noturnos se tornaram muito arriscados, quase impossíveis. Mas a necessidade de conexão, agora enraizada em nós, encontrou outros caminhos, mais sutis e ainda mais perigosos. Um olhar trocado por cima da mesa de jantar, que durava um segundo a mais do que o permitido. Um livro que ela deixava sobre uma mureta no jardim, com uma flor marcando uma página, uma mensagem silenciosa que só eu entendia. Minha tarefa de cuidar de suas roseiras tornou-se nosso pretexto. Enquanto minhas mãos calejadas tocavam os espinhos e a terra, ela passava por perto, e por alguns instantes podíamos trocar palavras disfarçadas de ordens e respostas. Eram migalhas, fragmentos de intimidade roubados sob o sol escaldante, mas para nós eram um banquete. Aprendemos a falar com os olhos, a nos tocar com o silêncio. O que começou como medo e curiosidade, o que se transformou em um compartilhamento de dores, agora se aprofundava em algo que eu não ousava nomear. Eu me vi esperando por aqueles momentos roubados com uma ânsia que me consumia. A presença dela, que antes me causava pavor, agora era o único alívio na monotonia brutal dos meus dias. Ver seu rosto, mesmo que de longe, tornou-se uma necessidade, como a água para um homem sedento no deserto. Era uma loucura, uma doença da alma, um caminho certo para o pelourinho. Mas eu não podia mais evitar. A imagem dela estava gravada em minha mente, e seu sofrimento ecoava no meu. Eu, que havia jurado nunca mais sentir nada para sobreviver, me via sentindo tudo por ela. A empatia era um veneno, e eu o bebia de bom grado, sabendo que me mataria. Isabel também mudou. Sua melancolia deu lugar a uma imprudência que me aterrorizava. Ela parecia disposta a arriscar tudo por aqueles instantes. Sua fome de conexão era tão desesperada quanto a minha. Ela criava desculpas cada vez mais frágeis para me ter por perto, desafiando a vigilância da governanta e os costumes da casa. Pedia que eu consertasse algo em seu quarto em plena luz do dia, ou que a acompanhasse a uma parte remota do jardim. Cada novo pedido era um teste aos limites da nossa sorte. Eu via o perigo em seus olhos, mas também via uma chama de vida que não existia antes. Era como se, ao se aproximar da morte, ela finalmente tivesse começado a viver. E eu, arrastado por sua coragem desesperada, sentia um misto de pavor e um estranho senso de proteção por aquela mulher que era ao mesmo tempo minha dona e minha companheira de cela.
Um fim de tarde, enquanto eu podava as roseiras perto do banco onde ela lia, ela se levantou para voltar a casa. Ao passar por mim, seu leque caiu ao chão. Abaixei-me para apanhá-lo, como da primeira vez, mas agora tudo era diferente. Nossos dedos se tocaram quando lhe entreguei o objeto. Não foi um toque acidental, mas deliberado. Um calor subiu pelo meu braço, uma corrente elétrica que parecia incendiar cada nervo do meu corpo. Levantamos os olhos ao mesmo tempo, e o mundo ao nosso redor desapareceu. Não havia mais jardim, nem casa grande, nem o peso do sol em minhas costas. Havia apenas seus olhos, um oceano azul onde eu me afogava voluntariamente. Aquele toque, tão breve e tão simples, foi uma confissão. Foi um ponto sem retorno. A partir daquele momento, sabíamos que não estávamos mais apenas compartilhando segredos. Estávamos construindo um segredo que nos uniria para sempre, ou nos destruiria por completo. A tempestade quebrou os céus naquela noite. Um castigo divino que parecia espelhar a fúria contida dentro das paredes da casa grande. O coronel estava em viagem, mas sua ausência, em vez de trazer alívio, deixava um vácuo que era preenchido por uma tensão ainda mais densa. Os trovões abafavam os sons da casa, e os relâmpagos iluminavam os corredores em flashes fantasmáticos, revelando um mundo de sombras e segredos. Foi em meio a esse caos que o chamado veio, trazido por uma mucama de olhos assustados. A Sinhá me queria em seus aposentos. O pretexto era uma janela que o vento insistia em abrir, mas ambos sabíamos que a verdadeira tempestade não estava do lado de fora. Caminhei até lá sentindo cada passo como uma batida em meu próprio caixão, o som do meu coração se misturando ao rugido do temporal. Eu sabia que estava indo ao encontro do fim, de uma forma ou de outra, e pela primeira vez não lutei contra a correnteza. Quando entrei, ela estava de pé no meio do quarto, iluminada apenas pela luz trêmula de um candelabro. A janela estava escancarada e a chuva entrava em rajadas, molhando o tapete e o seu vestido, que se agarrava ao seu corpo como uma segunda pele. Seus cabelos estavam soltos, desgrenhados pelo vento, e em seu rosto não havia a máscara da senhora, apenas o desespero de uma mulher no limite de suas forças. Ela não disse nada sobre a janela. Seus olhos encontraram os meus na penumbra, e neles eu vi um convite e uma condenação. Ela deu um passo em minha direção, depois outro, o som de seus pés descalços sendo engolido pelo trovão. Então, ela estendeu a mão e tocou meu rosto. O toque era frio por causa da chuva, mas queimava minha pele como brasa. Foi um gesto que destruiu 1000 anos de leis e costumes, um toque que nos tornou iguais em nosso pecado e em nossa mortalidade. Naquele instante, não éramos mais senhora e escravo. Éramos apenas um homem e uma mulher, à beira do abismo. Nossos corpos se buscaram na escuridão não com a fúria da paixão, mas com a urgência desesperada de duas almas se afogando. Não foi um ato de desejo, mas de aniquilação. Uma tentativa de apagar o mundo que nos esmagava, de encontrar no outro um refúgio que não existia em lugar algum. Seus soluços se misturavam aos meus gemidos contidos, nossas respirações se unindo ao som da chuva que açoitava a casa. Eu sentia o gosto de suas lágrimas, salgadas como o mar que me roubou de minha terra. Em seus braços, por um momento fugaz, eu não era um escravo, e ela não era uma prisioneira. Éramos apenas carne, dor e uma necessidade lancinante de sentir algo que não fosse medo. Foi uma união de solidões, um crime silencioso cometido no coração da tempestade, onde cada toque era uma confissão e cada beijo uma sentença de morte. Sabíamos que estávamos plantando a semente de nossa própria destruição, e ainda assim continuamos, pois a morte parecia um preço pequeno a pagar por aquele único momento de vida. Quando a tempestade lá fora começou a amainar, a tempestade dentro de nós deu lugar a um silêncio gelado e terrível. A realidade voltou como um golpe, trazendo consigo o peso esmagador do que havíamos feito. Deitados na penumbra, sem nos tocarmos, o espaço entre nós se tornou um abismo intransponível. O ar do quarto estava pesado com o cheiro da chuva e do nosso pecado. Eu a olhei e a vulnerabilidade em seu rosto havia sido substituída por uma máscara de puro terror. Seus olhos, que antes me buscavam, agora evitavam os meus, fixos em um ponto qualquer da escuridão,
como se vissem o fantasma do Pelourinho se erguer ali mesmo, entre nós. O calor de nossos corpos se dissipava, deixando para trás um frio que vinha da alma. Não havia mais refúgio, apenas a consciência nua e crua de que havíamos selado nosso destino. O silêncio não era mais de cumplicidade, mas de pavor compartilhado. Éramos sim, mas de nosso próprio funeral. Antes que os primeiros raios de sol cinzentos pudessem invadir o quarto e expor nossa transgressão, eu me levantei para partir. Cada movimento era lento, pesado, como se eu estivesse me movendo debaixo d'água. Ela não se moveu, nem disse uma palavra. Apenas me observou da cama, seus olhos duas poças de medo na palidez de seu rosto. Ao chegar à porta, parei e olhei para trás uma última vez. Não havia nada a ser dito. O que fizemos transcendia as palavras e nos amarrava a uma corrente mais forte que ferro. Saí de seus aposentos, deslizei pelos corredores silenciosos da casa que despertava, carregando comigo não apenas a memória de seu toque, mas o conhecimento absoluto de que a vida como eu a conhecia havia acabado. A chuva havia lavado o mundo lá fora, mas dentro de nós a mancha era permanente. A partir daquela noite, cada nascer do sol não seria um novo dia, mas apenas um dia a menos antes da inevitável colheita de nossa semeadura mortal. Os meses que se seguiram àquela tempestade foram de uma calmaria enganosa, como a quietude do mar antes que ele decida engolir um navio. A vida na Casa Grande retomou seu ritmo opressivo e imutável, mas sob a superfície, uma correnteza mortal nos arrastava. Percebi a mudança em Isabel primeiro em seu corpo. Uma palidez serosa tomou conta de seu rosto e seus olhos azuis pareciam fundos d'água, turvos de um medo constante. Ela passou a recusar a comida nos jantares, alegando enxaquecas que a forçavam a se recolher mais cedo. Eu via a verdade em seus gestos furtivos, na maneira como sua mão, por vezes, repousava sobre o ventre, um movimento de proteção e pavor. A velha governanta, Dona Efigênia, cujos olhos eram duas agulhas afiadas, também notou. Sua vigilância sobre mim e sobre a senhora se intensificou, tornando-se uma presença sufocante que nos seguia como uma sombra, à espera de que nosso segredo, o fruto de nosso crime, se tornasse visível demais para ser negado. A sentença viva crescia dentro dela, e com ela o nosso tempo se esgotava. A confirmação veio em uma tarde quente, enquanto eu aparava as cercas vivas do jardim, sob a janela de seus aposentos. A janela estava entreaberta para que a brisa, por mais fraca que fosse, entrasse. Ouvi sua voz, um sussurro quebrado, desesperado, dirigido à sua mucama de confiança. As palavras foram como punhais cravados em meus ouvidos, claras e fatais em meio ao zumbido dos insetos e ao calor que emanava da terra. Ela falava da vergonha, do terror, e então a frase que selou nosso destino. Esta criança será a nossa ruína. O ar me faltou e as tesouras de poda caíram de minhas mãos, o som metálico se perdendo na grama. Ali, de joelhos, sob o sol impiedoso, eu entendi a dimensão completa de nossa tragédia. Não era mais uma questão de se seríamos descobertos, mas de quando. Aquele filho, concebido na escuridão de uma noite de tempestade, não era um elo de amor, mas a corrente que nos arrastaria juntos para o fundo do abismo, uma prova viva e irrefutável de nossa transgressão mortal. O retorno do coronel Teodoro foi como o de um rei voltando ao seu domínio, sua presença preenchendo cada fresta da casa com uma autoridade que parecia ainda mais pesada e absoluta. Ele trazia consigo o cheiro de negócios fechados e de poder reafirmado. Ao notar a fragilidade de Isabel, sua palidez e seus constantes mal-estares, uma esperança monstruosa brilhou em seus olhos. A obsessão de sua vida, o herdeiro para seu nome e fortuna, parecia finalmente ao seu alcance. As noites na sala de jantar se tornaram um suplício indescritível. Eu servia o vinho, imóvel como uma estátua, enquanto o ouvia fazer planos para o filho que acreditava ser seu, um filho que levaria seu sangue e herdaria seu mundo. Cada palavra dele era uma volta a mais na corda que se apertava em nosso pescoço. Eu via o terror nos olhos de Isabel, um pânico mudo enquanto ela sorria debilmente e aceitava suas carícias possessivas,
um teatro macabro, onde éramos os atores principais de nossa própria execução. A descoberta não veio com um grito, mas com o silêncio de uma serpente. Dona Efigênia, a guardiã da moral e da honra da casa, juntou as peças de nosso quebra-cabeça mortal. Meus chamados noturnos, a mudança no comportamento da sinhá, os olhares que, por mais que tentássemos, não conseguíamos esconder por completo. Em uma manhã cinzenta, eu a vi sair dos aposentos de Isabel carregando um pequeno lenço de seda que eu havia deixado para trás, esquecido na urgência de uma de nossas conversas sussurradas. Ela não me confrontou. Seu passo era firme e decidido enquanto se dirigia ao escritório do coronel. Observei-a entrar, a porta se fechando atrás dela como a tampa de um túmulo. O tempo que ela passou lá dentro pareceu uma eternidade. Quando saiu, seu rosto não demonstrava triunfo, apenas a satisfação sombria do dever cumprido. O silêncio que se seguiu na casa não era de paz, mas de morte. Era a calma que precede o golpe do machado, a certeza de que a sentença havia sido decretada. A ordem veio ao entardecer. Não foi uma mucama que me chamou, mas o feitor, um homem cuja voz e mãos conheciam apenas a linguagem da violência. Ele não disse para onde íamos, não precisava. Meu corpo já sabia. Cada passo pelos corredores da casa grande era um adeus à vida. Ele me levou até o grande salão, onde o coronel Teodoro me esperava. Ele não estava sentado em sua poltrona de autoridade, mas de pé, perto da lareira apagada, as mãos cruzadas nas costas. Sinhá Isabel estava em um canto, encolhida em uma cadeira, o rosto uma máscara de cera sem lágrimas. Uma boneca de porcelana quebrada. O coronel se virou para mim quando entrei e seu rosto estava calmo, de uma calma terrível que era muito pior que qualquer fúria. Não havia perguntas, não havia acusações. Havia apenas a certeza fria de um Deus que julga suas criaturas falhas. E no gelo de seus olhos eu não vi raiva, vi o fim. O meu, o dela e o da vida que ousamos criar na escuridão. O coronel não gritou. Sua voz era um fio de gelo, cortando o ar pesado do salão com uma precisão cirúrgica que era mais assustadora do que qualquer fúria. Ele caminhou lentamente em minha direção, seus olhos fixos nos meus, e neles não havia ódio, apenas o desprezo absoluto de um criador por sua criação defeituosa. Ele parou a centímetros de mim, o cheiro de tabaco e poder emanando de suas roupas. Ele disse que a morte seria um presente fácil demais para a desonra que eu havia trazido à sua casa, ao seu nome. A punição, ele explicou com uma calma aterradora, deveria ser pedagógica. Ele ia me desconstruir, pedaço por pedaço, até que restasse a casca de uma coisa, um lembrete vivo e mutilado para todos os outros que ousassem sonhar. E ela, ele disse, olhando para o canto onde Isabel tremia, ela assistiria. Ela viveria para ver o filho bastardo ser criado como um senhor, enquanto o verdadeiro pai se arrastava na lama, despossuído de tudo que o fazia homem. Fui arrastado para fora, não para o pelourinho público, mas para o celeiro escuro nos fundos da propriedade, um lugar de execuções privadas. As mãos do feitor eram como garras de ferro em meus braços, e o cheiro de feno úmido e medo enchia minhas narinas. Eles me amarraram a uma viga de madeira, a corda áspera queimando minha pele. Sinhá Isabel estava na porta, seu corpo emoldado pela noite, uma silhueta de desespero silencioso. O coronel segurava um lampião, a luz dançante projetando nossas sombras monstruosas nas paredes. Não houve gritos, apenas o som do metal sendo aquecido no fogo e o meu próprio fôlego, rasgando meus pulmões. Olhei para ela uma última vez, tentando gravar em minha mente o azul de seus olhos. Mas tudo o que vi foi o reflexo das chamas e um abismo de terror que espelhava o meu. Então a dor veio, branca e incandescente, uma lâmina de fogo que me roubou a voz, a consciência e o futuro, me lançando em uma escuridão onde nem mesmo os sonhos podiam mais me alcançar. Nunca mais vi Sinhá Isabel caminhar livremente pela casa. As ordens do coronel a transformaram em uma prisioneira em seus próprios aposentos luxuosos. As janelas foram trancadas, a porta vigiada.
Nos primeiros meses, eu ouvia, através das paredes que separavam nossos mundos, o som de seu choro abafado, um lamento contínuo que se tornava parte da melancolia da casa. Depois, o choro cessou. Deu lugar a um silêncio ainda mais profundo e perturbador. As mucamas que a serviam saíam de seu quarto com os olhos baixos, sussurrando que a sinhá passava os dias sentada em uma cadeira, olhando para a parede. Seu olhar vazio, perdido em um lugar onde ninguém mais podia entrar. Ela se tornou um fantasma, antes mesmo de morrer, sua alma se desprendendo lentamente do corpo, um exílio interno do qual não haveria retorno. O coronel a manteve viva, um troféu quebrado de sua vingança, a prova de que seu poder podia destruir não apenas a carne, mas também o espírito. Para mim, a vida se tornou um inferno sem fim. Sobrevivi, se é que se pode chamar aquilo de sobrevivência. Fui jogado no trabalho mais pesado do cafezal. Minhas mãos, que um dia conheceram a delicadeza da prata, agora se partiam contra a terra dura e as folhas cortantes. Meu corpo, antes forte, tornou-se um mapa de dores e cicatrizes, curvado sob o peso do sol e da humilhação. Os outros escravos me evitavam. Eu era um mau presságio, um espectro do castigo supremo. Meu silêncio, que antes era uma defesa, agora era uma condição permanente. A voz que sussurrou meu nome verdadeiro nos aposentos dela havia morrido naquela noite no celeiro. Tornei-me uma sombra entre as sombras, um corpo que se movia, comia e dormia, mas cuja alma havia sido arrancada e deixada para sangrar no chão sujo daquele celeiro, junto com a minha masculinidade e a última centelha de esperança que eu abrigava. O menino nasceu. Um menino forte e saudável, com a pele clara o suficiente para dissipar qualquer dúvida imediata. O coronel o batizou de Teodoro Filho, e a Casa Grande celebrou o herdeiro com uma festa suntuosa da qual eu só ouvi os ecos distantes. Eu o vi uma vez, meses depois, nos braços de uma ama de leite que o passeava pelo jardim. Meus olhos, de longe, buscaram os dele, e por um instante o mundo parou. Naquele pequeno rosto, sob os cabelos finos e claros, estavam os meus olhos. A mesma forma, a mesma profundidade escura. Foi como olhar para um espelho do que eu poderia ter sido, do que havíamos criado. A dor que senti foi mais aguda do que a do ferro em brasa, uma agonia silenciosa e invisível. Aquele menino, meu filho, era a personificação da minha tragédia. Ele viveria a vida que me foi roubada, carregando meu sangue em um mundo que me negava até mesmo o direito de ser chamado de pai. Os anos passaram como estações de seca, longos e áridos. A notícia da morte de Sinhá Isabrel chegou sem alarde, em uma manhã qualquer. Disseram que ela sucumbiu à melancolia. Seu coração simplesmente parou de lutar. Foi enterrada no jazigo da família, com toda a pompa que sua posição exigia, uma última peça de teatro para esconder a verdade de sua vida e de sua morte. O coronel envelheceu, tornando-se um homem ainda mais amargo, governando sua casa de fantasmas com mão de ferro. Seu filho cresceu para ser um reflexo dele, arrogante e cruel, o chicote em sua mão uma extensão natural de seu braço. Assisti a tudo isso das margens, do meu exílio no campo, um observador mudo da ruína que ajudei a semear. O amor, ou o que quer que fosse aquilo que nasceu entre mim e Isabel, não redimiu ninguém. Apenas serviu como combustível para a fornalha de um sistema que nos consumiu a todos, deixando para trás apenas cinzas e o silêncio de uma história que nunca poderia ser contada. Meu corpo está cansado. As cicatrizes doem mais nos dias de chuva, e a memória daquela noite ainda me visita nos sonhos. Em breve, esta terra que bebeu meu suor e meu sangue vai reclamar meus ossos, e eu me tornarei apenas mais um nome esquecido, afogado no grande silêncio da história. Mas enquanto este coração ainda bate, eu me lembro. Lembro-me do azul de seus olhos, do som da tempestade e do terrível preço de um único toque que ousou cruzar a fronteira entre dois mundos. Esta não é uma história de amor, mas um aviso. Um aviso da dor de incontáveis almas que, como a minha, foram esmagadas sob o peso da ordem e do poder.
Ouçam com atenção o silêncio desta terra. Ele está cheio de vozes como a minha, esperando que alguém finalmente pare para escutar.